centro de toda a Bíblia. A Bíblia começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois Deus pede para que Moisés construa um santuário, onde um sacerdote iria ministrar. E Jesus é o sacerdote no santuário celestial. O livro de Hebreus todo descreve Jesus como estando ali ministrando no santuário. Nós vemos os salmistas falando de Jesus, o Messias tão esperado. Os profetas falavam tanto sobre o Messias esperado. E a Bíblia toda sempre menciona Jesus como a única esperança do pecador. Jesus está no centro da história, está no centro da Bíblia. Nós encontramos o primeiro título, o primeiro tema que nós estudamos foi o sonho do imperador, o futuro da terra. Foi desvendado para nós qual seria o futuro da terra. O estudo número 2, alertas para o fim. Hoje o estudo número 3 fala o imperador mundial e a guerra. Vamos entender isso aqui, tá bom? O imperador mundial e a guerra. Nós vamos cantar, eu quero cantar agora mais uma música. Nós gostamos muito de louvor. Nós vamos cantar O Céu é Jesus. Ele pode começar aqui. Então nós vamos louvar. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. E quando estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo irmãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus vive, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. E quando estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo irmãos se unindo, multidões cantando hino,
não existe paz sem Jesus, sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que marte cristal sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus? Sem ter a companhia de Jesus, eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Onde começa o império do grande imperador? Onde começa? Hoje nós vamos estudar o tema número 3, o imperador mundial. O centro de toda a Bíblia é Jesus. Paulo escreveu em Gálatas 6,14: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Li recentemente um texto que reforça quem é Jesus. Prestem bastante atenção. Para o cego, Jesus é luz. Para o faminto, o pão. Para o sedento, é a fonte. Para o morto, é a vida. Para o enfermo, é a cura. Para o prisioneiro, é a liberdade. Para o solitário, é a companheira ou companheiro. Para o mentiroso é a verdade. Para o viajante é o caminho. Para o visitante é a porta. Para o sábio é a sabedoria. Para a medicina é o médico dos médicos. Para o biólogo é a vida. Para o réu é o advogado. Para o advogado é o juiz. Para o juiz é a justiça. Para o estadista é o desejo de todas as nações. Para o cansado é o alívio. Para o medroso é a coragem. Para o agricultor é a árvore que dá fruto. Para o pedreiro é a pedra principal. Para o construtor é o firme fundamento. Para o carpinteiro é a porta. Para o jardineiro é a rosa de Saron. Para o floricultor é o lírio dos vales. Para o horticultor é a videira verdadeira. Para o joalheiro é a pérola de grande preço. Para o padeiro é o pão da vida. Para o tristonho é a alegria. Para o leitor é a palavra. Para a gramática é o verbo. Para o pobre é o tesouro. Para o devedor é o perdão. Para o aluno é o professor. Para o professor é o mestre. Para o fraco é a força. Para o forte é o vigor. Para o inquilino é a morada. Para o conselheiro, para o obstinado ele é o conselheiro. Para o navegante é o capitão. Para o soldado é o general. Para a ovelha é o bom pastor. Para o problemático é a solução. Para o sacrifício é o cordeiro. Para o sábado é o Senhor. Para o astrônomo é a estrela da manhã. Para os magos é a estrela do Oriente. Para o mundo é o Salvador.
Para o pecador é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a pedra, Jesus é Cristo, Filho do Deus vivo. Para Pedro. Para Tomé, o Senhor meu e Deus meu. Para Judas, é inocente. Para os demônios, é o Santo de Deus. Para Deus, é o Filho amado. Para o tempo, é o relógio de Deus. Para o relógio, é a última hora. Para Israel, é o Messias. Para as nações, é o desejado. Para a igreja, é o noivo amado. Para o vencedor, é a coroa. Para um cristão verdadeiro, Jesus é tudo. Uma vez eu perguntei para uma pessoa: quem Jesus é para você? Aí a pessoa virou e falou assim: Jesus é tudo. Jesus é tudo para mim. Jesus é a minha esperança, é a minha força, a minha coragem. Eu falei: amém. Passou um tempinho, a pessoa chegou com uma crise de ansiedade no hospital, desesperado. Ai, meu Pai do céu, ai, eu não sei o que é. Irmãos, o que Jesus é para você? Quem Jesus é para você? A gente precisa pensar, quem Jesus é para mim? Porque se Jesus é o centro de tudo, se Ele é tudo o que eu penso, Ele precisa passar a ser exatamente isso. Nada menos do que isso. Às vezes as pessoas falam assim: Jesus é a minha cura. E a pessoa permanece doente e a gente fala: mas por quê? Algumas pessoas falam assim: para mim Jesus é a minha salvação. E as pessoas entram em desespero e procuram a polícia. Ah, para mim Jesus é um pai. Para mim Jesus é um amigo. Para mim Jesus é um irmão. E a gente viu tantas expressões sobre Jesus, mas o importante é o que Jesus realmente quer saber de mim. Para vocês, quem sou eu? O quem eu sou? Nós vamos ver aqui algumas coisas que Jesus é de fato. A primeira coisa, nós vamos abrir o PowerPoint, por favor, Júnior. Imperador mundial e a guerra. O centro de toda a Bíblia é Jesus. Paulo escreveu em Gálatas 6,14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Muito bem, porque Jesus para ele era o quê? Para quem? Para Paulo, Jesus era o quê? O quem? O que na história de Paulo era fundamental ele não conseguir tirar da sua mente? A cruz de Cristo. Por quê? A pergunta que ele faço agora é para você: quem é Jesus? Ele pode ser tudo para todos, mas precisa ser também em você. Qual é o império que Jesus veio fundar? Eu vou até mudar um pouquinho, ali está João 19, mas é João 18, versos 33, versos 36 e 37. Qual é o reino que Jesus vem fundar? Ele veio fundar um reino terrestre, terreno, ou ele veio trazer a esperança de um reino celestial? Vamos ver? Nos tempos de Jesus, só um pouquinho, deixa eu ler só aquele textozinho. Nos tempos de Jesus havia uma expectativa de que o Messias viria para inaugurar um reino terreno, como libertador político. A missão de Jesus vai além dos negócios e interesses materiais. Então a missão de Jesus vai além.
Quando Pilatos perguntou se Jesus era o rei dos judeus, tu és o rei dos judeus? O que Jesus disse? Tu dizes. Você está dizendo. Jesus era rei dos judeus ou não era? Sim, ele era de fato. Ele era da linhagem de Davi, e ele poderia ser o rei. Por herança. Sanguínea ainda, hein? Mas ele disse que ele não veio aqui para fundar um reino terrestre. Então Jesus não veio para fundar um reino terrestre. O seu reino é celestial. Muito bem. Qual é a evidência de que Jesus era realmente Deus encarnado? Existe alguma evidência? Existe? Vamos ver? O Evangelho de João, no capítulo 1, versos 1 a 3. Vamos ver aqui. Oremos. Querido Deus, nós queremos agradecer porque nós temos nas nossas mãos a Tua palavra santa e sagrada. Que privilégio, Senhor. Nós queremos agradecê-lo e pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, compreensão e iluminação. E o desejo de fazer com que o nosso coração se abra para que o Senhor seja de fato tudo em nós e por nós. Em nome de Jesus, amém. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem? Deus também. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Nos diz ainda mais à frente que ele se tornou carne e habitou entre nós. E ele se tornou carne e habitou entre nós. Nós conhecemos outro verso importante na palavra de Deus também, Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Colossenses capítulo 1, os versos 15 a 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas quantas coisas? Todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha a importância de Jesus. Jesus é antes de todas as coisas. Todas as coisas que existem foram feitas por intermédio de quem? Dele. Nada do que foi feito sem ele estaria feito. Então Jesus foi o executor do projeto e do plano de Deus para a criação. Jesus colocou em prática ali. Pegou e colocou a mão na massa. Modelou o homem com carinho. Seu pai sempre do seu lado. Mas Jesus estava tendo o privilégio e a primazia, nós lemos aqui, de poder criar todas as coisas com suas próprias mãos. Muito bem. Esta é a evidência. Onde Jesus nasceria? Agora vamos ver só. Um imperador tão grandioso, tão poderoso. Agora nós vamos ver uma coisa interessante. Jesus abertamente afirma que ele é Deus, e isso está claro em toda a Bíblia. Há evidências fora da Bíblia de que o seu conteúdo é confiável. Nós podemos confiar. Apocalipse capítulo 8,
também fala uma coisa muito importante. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Jesus é aquele que era, que é e aquele que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Onde Jesus nasceria? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. É dos profetas menores aí, no Antigo Testamento, depois do livro de Daniel, aí para frente, Jonas, antes de Naum, depois de Jonas. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Todos encontraram? Amém? Nos diz assim: e tu, Belém, qual é o nome da cidade? Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde quando? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isaías fala assim que é o príncipe da paz, e ele é o quê? Pai da eternidade. Jesus. Algumas pessoas não conhecem isto, esses detalhes sobre Jesus, importantes sobre Jesus. Assim como a Bíblia predisse, Jesus nasceu em Belém, de acordo com Mateus capítulo 2, versículo 1. Como seria o nascimento de Jesus? Isaías capítulo 7, versículo 14, o que diz lá? A Bíblia confirma o nascimento sobrenatural de Jesus no diálogo entre Maria e o anjo Gabriel, em Lucas, no capítulo 1, versículo 30 a 35. Vamos ver Isaías lá atrás, Isaías capítulo 7, o versículo 14. Amém? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Uma virgem, nascido de uma virgem. É uma concepção sobrenatural. É uma concepção sobrenatural. A Bíblia mostra que Jesus nasceria sim, nesse mundo. Vamos ver o que mais nos diz? O que a Bíblia apresenta sobre a traição que Jesus sofreria? Salmo capítulo 41, versículo 9. Salmo 41, 9. Nós estamos aqui viajando aqui pelas páginas do Antigo Testamento, estudando sobre o Messias, o imperador que tinha os dias desde a eternidade, o príncipe da paz, o pai da eternidade. Salmo 41, versículo 9, o que nos diz aqui? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Até o meu amigo íntimo, que comia comigo o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E na Bíblia tem muitos detalhes sobre Jesus. Jesus está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia.
o centro da Bíblia. O centro do universo hoje é o nosso Deus. Mas nesse mundo, e em todo o universo, Jesus foi exaltado como Rei e Senhor também. O que a Bíblia apresenta sobre... Bom, vamos passar mais um slide. Aproximadamente 1000 anos antes de seu nascimento, foi profetizado que ele seria traído por um amigo. Em Zacarias capítulo 11, versos 4 e 12, encontramos o valor de 30 moedas de prata, o valor que Jesus foi vendido. Então nós temos profecias aí, mostrando sobre Jesus, detalhes da vida de Jesus. Mais um favor. O que a Bíblia fala sobre o método de tortura que o Messias seria submetido? Isaías no capítulo 50, verso 6. Isaías capítulo 50, o verso 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e a face ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Muito bem. Está aí mais um detalhe sobre como Jesus sofreria torturas. 2 vezes Pilatos mandou açoitar Jesus com 39 chibatadas cada vez. O chicote romano era feito de tiras de couro nas quais eram amarrados ossos ou pedaços de chumbo. O que a Bíblia apresenta sobre a forma da morte de Jesus? Salmo 22, verso 16. Salmo 22, o verso 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Então o salmista, ele mostra profeticamente como Jesus morreria. Com as mãos e os pés traspassados. Isso aqui para muitas pessoas é interessante, irmãos. Porque isso aqui mostra que Jesus, de fato, cumpriu toda a Escritura do Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus vem, nasce, ele morre dessa forma cruel aqui. Tá certo? Mas há um propósito em tudo isso aqui. Jesus nunca deixou de ser o imperador que ele é, nunca deixou de ser o rei que é. Ele fez isso para um propósito muito especial. Muito bem. Nós não podemos esquecer. Quem para nós é Jesus? É o Messias, o Salvador, o Senhor? Quem é Jesus para você? A definição que você tem sobre Jesus, ela define você. Sabia que ela define você? Aquilo que você pensa sobre Jesus define você. A forma como você trata os seus negócios, como você lida com as pessoas, como você prega a palavra de Deus, como você trata as pessoas com carinho, com amor, como você trata a doença que chega, o sofrimento, a angústia e a dor, isso mostra como ou quem é Jesus para nós. Para algumas pessoas, Jesus é o bálsamo. Eu não vi aqui, vocês viram ler alguma coisa referente a isso, mas para algumas pessoas Jesus é o bálsamo da cura, que refresca, alivia a dor, o sofrimento e que pode curar. Jesus pode ser muitas coisas especiais, mas eu preciso permitir que Ele seja de fato na minha vida. Nós vamos ver um segundo tema agora, o império sob ataque. Quem aqui está estudando a lição da escola sabatina? A lição da escola sabatina, ela vem falando sobre querubins, não é isso?
Há um querubim mencionado ali, que ele, infelizmente, ele se rebelou. Mas onde ficavam esses querubins e qual era a função desses querubins? Os querubins eram anjos cobridores, ficavam diretamente ligados ao trono de Deus. Eram também chamados de emissários ou mensageiros. Maria, mãe de Jesus, foi visitada por um querubim. E qual era o nome do querubim que visitou Maria? O anjo Gabriel. Era um querubim. Vocês não sabiam, né? O anjo Gabriel era um querubim. Ele foi enviado como mensageiro para poder trazer as boas novas para Maria. E nós vemos também o mesmo anjo Gabriel lutando lá no tempo de Daniel para que alguma coisa pudesse acontecer em relação ao povo de Deus. Estava sendo travado, houve uma luta. Gabriel lutou, ele lutou com Satanás. A gente vê ali a luta de Deus em prol do ser humano, até que o próprio Jesus desceu e teve que lutar e vencer por nós. E aí conseguiu resolver a situação, uma situação muito complicada. Mas nós vamos ver aqui que estamos sob ataque constantemente, mas o vilão, ele foi revelado já. Vamos voltar ao início desse conflito, antes do início da vida no nosso planeta, antes do início do sofrimento no universo. Os capítulos 12 e 13 de Apocalipse evidenciam as origens dessa brutal colisão entre dois impérios. Então se concentra na batalha final desta guerra cósmica pelo controle global. O que aconteceu com Satanás no céu? Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que ele se rebelou e fez guerra, travou uma batalha no céu. A Bíblia ensina claramente que ele existe, é um ser real. Jesus foi muito claro ao afirmar que existe o mal personificado em Satanás. Quem é este diabo, dragão, e de onde ele veio? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz que ele veio de onde? Ele foi lançado do céu. A Bíblia compartilha que ele estava no jardim do Éden. Foi criado por Deus. Era querubim da guarda e ungido. Que pecado foi encontrado nele? Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. O que diz? Até que em ti houve o quê? Vamos ver? Isaías capítulo 14. O versos 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Orgulho ou egoísmo foi a origem de seu pecado. O amor ao poder, o desejo de tomar o lugar de Deus, estar no controle, foram o começo de todo o mal. O que aconteceu com o diabo depois da sua rebelião no céu? Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4, o que diz? Ele foi expulso ou lançado no abismo. Qual foi a ordem que Deus deu para o homem e a mulher? Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. De toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Volta um pouquinho, por favor. A árvore tornou-se uma espécie de caixa de votação. Deus estava de fato dizendo: se você votar em Satanás comendo, você precisa saber que o resultado é a morte. Então fique longe. Por outro lado, se votar em mim, terá vida eterna.
Qual foi a decisão de Eva? Gênesis 3, 6. Ela votou em Satanás. Porque ela acreditou. E ela aceitou as orientações de Satanás no lugar das orientações de Deus. Qual foi o resultado? Tristemente, Eva cedeu à tentação e depois Adão deliberadamente pecou. Satanás os enganou. Sabe, irmãos, uma coisa interessante é que a gente lê e às vezes a gente não presta muita atenção nos detalhes. A gente estava conversando esses dias para trás, não sei se foi com o Ronilson que a gente estava conversando. Não foi tão simples assim. Aqui, ó. Você quer? Ela, quero, pegou e comeu. Não foi tão simples assim, tão rápido assim, não. Ela se afastou de Adão, ela se aproximou da árvore. Quando ela viu, ela já estava ali, contemplando. E na contemplação do pecado, sabe o que acontece? Você cai. Tem gente que fala assim, não tem problema não, está aqui em casa, aqui, mas eu não vou comer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou ver aquilo ali. Já era, viu? Porque isso aconteceu com Eva no jardim do Éden, e isso acontece com a gente também. Ficar ali rodeando o pecado. A Bíblia deixa claro para nós, fugir de quem? Resistir ao, e ele, como é que eu resisto o diabo? Eu colocando o pecado na minha frente, ficando ali, e fazendo força. Tem gente que pensa que é assim, eu vou colocar aqui uma coisa aqui que é pecado, eu sei que é pecado, vou resistir, ficar ali, olhando, e aí, o diabo não foge não, aí nessa hora que ele vem e fica bem pertinho. Acontece ao contrário. Por isso, resistir é fugir mesmo, correr. Esse fugir da aparência do mal é certo. E tem uma passagem que é meio estranha para a gente, que fala assim, se o teu olho direito te faz pecar, porque melhor te é entrares no reino faltando um olho, do que perecer. Aí algumas pessoas pensam que isso tudo é só uma ilustração. Mas isso não é uma ilustração. Para Eva foi dito o seguinte, olha, Deus não quer que você saiba, que você vai ficar mais esperta, que você vai perceber, que você vai aprender e conhecer sobre o bem e o mal como Deus conhece. Ele sabe, aí ele está com medo que você descubra isso. Então, a mentira foi muito maior. Vocês já perceberam que às vezes quando a gente cai é porque alguém fica realmente ali falando, tentando enrolar. E a pessoa às vezes consegue enrolar a gente cai. Mas é porque eu fiquei ouvindo ali. Resistir ou fugir são muito parecidos. Então lembra disso, fuja. Fuja. Vocês lembram lá da história de José? José fez o quê? Fugiu. Quando a mulher tentou ali José e queria que ele deitasse com ela, José fugiu, correu. E aí é que está a questão. Ela aceitou o argumento de Satanás, a sugestão de Satanás, e não deu ouvidos a Deus. E o que aconteceu? O resultado foi, ela caiu. E ela entregou o império para quem? Para Adão e Eva foi dado o cuidado de todo o jardim. O jardim do Éden era o melhor lugar que existia aqui no planeta Terra. Então, provavelmente, o planeta inteiro era de Adão e Eva. Deus tinha entregue para eles cuidarem e administrarem como fiéis mordomos. E quando eles aceitaram a sugestão de Satanás, eles entregaram para Satanás todo o império. Espera aí, volta um pouquinho. Desculpa. Qual foi a promessa que Deus fez aos seres humanos depois do pecado? Gênesis 3,15. Deus providenciaria o Salvador. Deus não apenas nos visitou, Deus se tornou um de nós. Cristo morreu na cruz para que tivéssemos esperança. Qual a maior evidência do amor de Deus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, para que todo que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nosso Deus não quer que nenhum de nós pereça. Deus não quer que nenhum de nós se perca. E se nós tivermos o amor de Deus em nós, não vamos querer que nenhum dos nossos irmãos aqui também se percam. Se nós temos amor de fato, nós não vamos querer que nenhum dos nossos irmãos aqui presentes se perca. Deus nos amou tanto que morreu por nós. Nós não podemos nos esquecer disso. A nossa grande alegria é que Jesus, ao vencer Satanás no deserto da tentação, ele restituiu o quê? Ele resgatou o império das trevas, que havia sido de Satanás. Jesus agora resgata e traz para nós o seu reino de paz, amor e luz. Amém? Jesus agora estabeleceu o seu reino de paz, amor, luz. Que nós possamos começar a viver isso aqui na terra e um dia a gente viver na eternidade com Cristo. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar de novo. Pode pôr um pouquinho mais baixo, o mesmo playback, por favor. O céu é Jesus. Vamos cantar todos juntos, tá bom? Já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem pra mim. E quando estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus vive, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. E quando estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar.
aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, não existe paz sem Jesus, sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos ficar de joelhos, irmãos. Senhor nosso Deus, o céu, Senhor, é a Tua presença em nós. Ainda que não existisse o céu, Senhor, seria maravilhoso tê-lo conosco, do nosso lado, nos ajudando, sendo nosso Pai querido, nosso amigo, nosso irmão, nosso advogado e tudo para nós, Senhor. Tu és tudo para mim, ó Deus. Tu és tudo para nós, Senhor. Abençoa, Deus, cada um dos nossos irmãos aqui nesta noite, para que eles façam com que seja verdadeiro as afirmações a respeito de Ti, Senhor. O Senhor possa ser tudo em todos, para a honra e glória do nosso Deus eterno. Nos leve em segurança para os nossos lares e nos abençoe para que nós possamos refletir a Tua luz, Senhor, como o Senhor é digno, e toda a honra e toda a glória seja dados a Ti, em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, Eu queria que você cantasse essa canção. El Shaddai, El Shaddai, Elion Adonai. Todo tempo é igual, seu poder, sua majestade. El Shaddai, El Shaddai, Elkankan Adonai. Te louvarei, te exaltarei, El Shaddai. Com Teu amor e piedade, salvaste o filho de Abraão. Com Tua mão o mar se abriu e o povo
em seco atravessou